A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mais uma aula dentro do nosso canal. A lição que nós vamos abordar aqui é a lição de número 2, ao qual tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Aula que será ministrada dia 10 de julho de 2022. Então, hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre a ideia e o contexto da banalização da graça, tá bom? Então, nós vamos aqui caminhar um pouco sobre a revista e trazer alguns pontos bem importantes para agregar a sua aula, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da ideia de banalização da graça, nós vamos ver que no texto áureo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeiro ponto, a salvação vem pela graça. Esse é o elemento de estudo. A graça é o meio pelo qual o ser humano é salvo. E qual é o meio que me faz alcançar a graça? É a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós. O que? A graça, o dom, a salvação não vem de mim, ela vem de Deus. E eu só alcanço a graça por meio da fé, ok? Então, entendendo tudo isso, a verdade prática vai dizer o seguinte: a graça de Deus não é barata, ela custa algo, e custou para Cristo, no caso para Deus, e custou e custa para nós também. Os dois lados custou e custa alguma coisa. E ele requer o que? Ela requer arrependimento e novo comportamento. Então eu tenho dois viés aqui. A graça, para ela ter efeito, eu preciso de dois elementos: arrependimento e novo comportamento. Arrependimento e novo comportamento, eu tenho que a nova vida em Cristo, que é o elemento aqui da verdade prática. Para não ficarmos perdidos, graça no hebraico é, como todo mundo já conhece, favor imerecido. Mas o significado é favor imerecido de um superior a um subalterno, ou seja, de uma pessoa inferior, ok? Dentro da ideia da graça, eu também tenho biblicamente a ideia de bênçãos temporais, também espirituais, livramentos. Também, dentro do contexto bíblico, me dá a ideia de graça. E também nós vamos ver que no grego o termo charim, tinos, significa por amor a alguma coisa. Então a graça tem esse sentido, tá bom? Então vamos lá, a leitura bíblica em classe, como nós sempre fazemos aqui no nosso canal, vamos dividir a leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios capítulo 2, do 4 ao 10. Você vai separar aí o versículo 4, 5 e 6. Por quê? Tem alguns elementos importantes aqui. Primeiramente, ele vai falar de como Deus é riquíssimo em dois elementos. Primeiro, misericórdia e depois amor. E por causa desses elementos que são riquíssimos para Deus, no versículo 4, você vai ver que por causa da misericórdia e do amor, o homem estando em um estado de morte, ele vai nos dar uma esperança no versículo 5, porque o versículo 5 vai dizer assim, ó: porque estávamos mortos, ainda mortos em nossas ofensas, mas nos vivificou juntos. O versículo 6 vai falar, e nos ressuscitou juntamente. Dois elementos, tanto no 5 quanto no 6. No 5, vivificou, ou seja, deu vida, deu aspecto, deu importância, tá? Deu substância. E
no versículo 6, ressuscitou juntamente com ele. Para quê? Qual é o objetivo? O versículo 7 vai nos mostrar o objetivo disso tudo. Para mostrar nos séculos vindouros o quê? As abundantes riquezas. Lembra que o versículo 4 começou com: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia e amor, aqui está falando abundantes riquezas da sua graça, por causa da sua bondade. O versículo 8 e o versículo 9 é outro bloco, porque aqui vai falar da graça. Quais são os elementos da graça? Pela graça sois salvos, por meio da fé. O elemento fé aparece. É por meio da fé que chegamos à graça de Deus. Outra coisa, versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E tem um objetivo nisso tudo. Se você pega do 4 ao 9, o versículo 10 ele resume muito bem o que ele quer alcançar com a questão da graça. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, você vê que toda essa questão da graça tem um objetivo no final, porque somos feitura sua e Deus nos proveu a graça preveniente e nós aceitamos ela por meio da fé, tá bom? Por meio da fé, porque isso não vem de mim, vem de Deus, é dom de Deus, tá bom? Então vamos lá. A introdução, o autor vai separar alguns pontos aqui para nós. O autor vai falar que nos últimos tempos temos tido, sim, um número considerável de expectativa concernente à graça, de ministrações e tudo mais. A volta de Cristo voltou a ser um tema central nas ministrações. Nós vamos ver aqui que o autor também vai dizer que mesmo tendo esse apêndice, nós vamos ver que ainda esse termo continua ofuscado, mas que houve uma melhora. E também que a doutrina da graça tem sido mal compreendida, né? E desvirtuada. Então, acontece isso também, a questão da distorção do significado real da graça. Aqui também nós vamos ver que muitos ensinam o evangelho da graça, nada mais é o que uma forma deturbada da graça. Ou seja, muito do que se prega e ensina sobre o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá. Compreendendo a graça. Dentro dessa ideia de compreender a graça, tópico 1, subtópico de número 1, o autor vai falar que a origem está em Deus. Isso é fato, por isso que ela vem de Deus, tá bom? E quando nós olhamos para isso, e nós olhamos aqui para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que é o que o autor nos colocou aqui, vai dizer o seguinte: olha, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, precisou-se da revelação, ou seja, em forma de loucura, tá bom? Então, que loucura? A loucura da pregação. Se por causa da loucura, ou seja, quando nós olhamos aqui, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua sabedoria, ou seja, a razão e o entendimento falharam, ou seja, fracassaram. Então, aprove a Deus salvar o ser humano pela loucura da pregação do Evangelho. E é isso que salva o homem, a loucura da pregação. O homem crucificado, que é tido como maldito, é ele que salva a humanidade, tá bom? Então, por isso que é a loucura da pregação. O subtópico de número 2 vai falar que a graça é imerecida. A graça, como nós já falamos, é um favor imerecido. O texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10, vai falar que não há nenhum justo,
sequer. Se você caminhar pelo texto, do versículo 9 ao 18, ele vai colocar algumas categorias ali de situações, de pessoas, de características, de homens que mostram que não há um justo sequer. Por quê? Porque lá vai falar do versículo 9 ao 18 do capítulo 3, é bom que você depois olhe aí, você vai ver que não há nenhum justo, não há nenhum que adore a Deus, não há nenhum que ande no caminho certo, que faça o bem, no caso aqui, as pessoas preferem mentir, enganam sem parar, proferem palavras de morte, o texto vai dizer, palavras terríveis de maldição, matam e por onde passam causam destruição e degradação e não caminham na presença de Deus, ou seja, não temem a Deus. Então Romanos vai deixar bem clara a condição, aqui nós estamos vendo a condição do ser humano. É por isso que ele necessita da graça, tá bom? Então nós vamos ver que a lei apenas mostra o pecado, desde que todos pecaram, todos necessitam ser justificados pelo dom da graça, tá bom? Então vamos lá, entendendo tudo isso, que nós estamos aí totalmente desfocados e estamos totalmente destituídos da graça de Deus, nós vamos ver aqui no tópico 2, que vai falar sobre a graça no contexto bíblico, tá bom? O subtópico de número 1 vai falar sobre a necessidade da graça. Porque ele vai trazer aqui a ideia da queda, ou seja, o contexto bíblico da queda do homem. Então nós vamos ver que ele era um ser moralmente livre, podendo escolher o que ele poderia fazer, mas foi tentado e não coagido, ok? Adão e Eva foi tentado e não coagido. Então a ideia é que eles foram de forma livre, voluntária e desobediente. Aqui eu queria só salientar alguns pontos, porque o contexto é muito complexo, mas algumas coisas nós podemos colocar aqui. Ou seja, a harmonia do paraíso que existia aqui na Terra, onde Adão e Eva estavam, foi transtornado após a queda de Lúcifer. Aonde? Aqui na Terra. Talvez por vingança, que sugere a teologia sistemática pentecostal, por vingança, como ele foi lançado do céu para a terra e o Éden ficava na terra, o paraíso estava aqui, ele foi atacar a obra-prima de Deus, tá bom? Então nós vamos ver que a ideia da origem do pecado não é apenas uma decisão, mas é uma condição, não é uma decisão, é uma condição, tá? O ser humano, ele está em depravação, ou seja, é uma condição. Então ele precisa da graça, tá bom? Então nós vamos ver aqui esse ponto muito interessante que às vezes passa desapercebido, né? O diabo foi lançado, tá, sobre a terra e quando ele estava na terra, ele decide por vingança atacar a obra-prima de Deus, tá bom? Aqui no texto vai dizer que precisava do quê? De uma satisfação. Precisava de saciar a justiça de Deus. Então, uma das consequências da queda foi a satisfação da justiça divina. Dentro da teoria da satisfação, né, que no caso aqui ele coloca o duplo amor de Deus, que é o mais aceito pelos pentecostais, eu tenho também a teoria da influência moral, eu tenho a teoria do resgate, tenho a teoria substitutiva e tenho a teoria da satisfação. Todas elas relacionadas a tentar explicar a satisfação da justiça divina. O autor coloca aqui, o nosso ponto interessante é que existe a teoria do duplo amor de Deus. Essa teoria é bem aceita no meio pentecostal. Por quê? Porque eu preciso do quê? Eu preciso de entender que Deus é justiça e Deus é amor. Ok, Deus é justiça, Deus é amor. Tá,
Então, se Deus é justiça e Deus é amor, e o homem pecou, como é que Deus vai agir com justiça com a própria criatura que ele criou? Aí o texto deixa bem claro, né, que exige uma punição esse pecado, mas como é que ele vai punir, tá? Sendo que ele tem, ao mesmo tempo, o amor pela humanidade, por aquilo que ele criou, tá? Pelo povo, pela humanidade, ele precisa também satisfazer a sua ira, tá? Porque ele é justo. Ele não pode deixar o pecado impune. É aonde que essa teoria do duplo amor de Deus entra, mostrando que Deus, pelo seu amor, tá? Ele precisava de punir o pecado, então pelo seu amor, ele envia e proveu a cruz como um meio de justificação. Então nós vamos ver que Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a justiça satisfeita, ou seja, em Cristo a justiça satisfeita. Então nós vamos ver aqui um ponto bem importante que é a teoria do duplo amor de Deus, ou seja, Deus tem amor pela humanidade, mas ao mesmo tempo ele precisa da justiça, ele precisa saciar a sua justiça porque Deus é santo e justo e ele tem o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, ou seja, mostra esse duplo amor de Deus, tá bom? Então, nessa ideia, olha que interessante, como nós estamos lidando com dois viés, nós podemos falar em uma outra oportunidade, a questão do arminianismo e calvinismo, né? Arminianismo e calvinismo. Nós podemos entender essa ideia na seguinte frase. Eu, Adriano, prefiro acreditar num Deus que poderia ter salvado pouco, mas salvou muito, do que acreditar num Deus que poderia ter salvado muitos e salvou poucos. Então é esse Deus que nós acreditamos. Quando nós falamos de graça, nós falamos nisso. Num Deus que poderia salvar poucos, mas salvou muitos pela graça, tá? Do que num Deus que poderia salvar muito e prefere escolher poucos, tá? Então nós acreditamos nesse Deus que poderia salvar poucos, mas salvou muitos, tá bom? Então vamos lá. Dentro da ideia da Ordo Salutis, né, que é a ordem da salvação, nós temos em primeiro plano, tá bom? Se você depois quiser esmiuçar alguma coisa na sua aula, vai ser importante. A ideia da graça preveniente. Esse é o primeiro ponto. Nós não trabalhamos com a graça irresistível, tá bom? Isso é o calvinismo que trabalha, a graça irresistível. Nós trabalhamos com a graça preveniente. A graça preveniente, ela vem primeiro, depois vem a fé e arrependimento, tá bom? Se você quiser anotar aí, nós temos graça preveniente, fé e arrependimento. Nós temos também a justificação, tá? A justificação com Cristo, ou seja, a justificação aliado à união com Cristo. Então, eu torno a pessoa justa através da justificação e ao mesmo tempo eu uno ela a Cristo, tá bom? Eu tenho também a regeneração, que é concomitante com a adoção. A partir do momento que eu sou regenerado, eu sou adotado, ou seja, eu recebo a adoção, no caso, como filho, ou seja, Deus passa a ser meu pai, então eu recebo a adoção através da regeneração. E também eu entro no processo de santificação, que no caso seria posicional, me torno santo, mas também ela é progressiva e final. E por último, eu tenho a perseverança dos santos, tá bom? E por último,
glorificação. Então, esses elementos fazem parte da Ordo Salutis pentecostal, tá bom? Então, vamos lá. Dentro dessa questão, eu também queria salientar também, para ficar bem claro, a ideia arminianista. É muito bom nós, como teólogos, como professores e professoras, deixar muito bem claro isso, qual é a vertente que nós defendemos. Porque se eu falo de graça, como eu disse aqui, a graça que nós acreditamos é a graça preveniente e não a graça irresistível, tá bom? E dentro dessa ideia do arminianismo, nós temos o quê? Nós temos a ideia de depravação total. Isso também o calvinismo também adota, só que nós vamos ver que a diferença está na decisão da queda, ou seja, quando nós olhamos nós vamos ver que no arminianismo foi por decisão livre, como o próprio autor falou, e espontânea de Adão e Eva, tá? Então, quando nós olhamos para essa questão, ela é interessante. Por quê? Porque quando nós abordamos a ideia da árvore, por que existia, por que Deus colocou aquela árvore naquele jardim? Muito simples, e isso vai mudar o seu conceito, tá bom? Por quê? Quando eu olho a ideia da árvore no jardim do Éden, de todas vocês podem comer, menos da árvore que está no meio. Olha que interessante. A ideia da árvore é a prova que Adão e Eva poderiam exercer a liberdade de forma consciente. Aquela árvore que estava ali, na verdade, ela trazia a ideia de que Adão e Eva poderia exercer a sua liberdade de escolha, tá? De maneira livre, de maneira consciente. Não foi Deus que determinou, como o calvinismo prega, mas aquela árvore estava ali para que eles, de forma consciente e livre, entendessem e exercessem a sua liberdade dentro do jardim, porque eles não eram apenas ou não eram um boneco, eles eram pessoas dotadas de capacidades. É por isso que há uma diferença. A depravação total, o calvinismo também aceita, só que eles entendem que Deus já havia predestinado que o homem ia cair. Agora, na ideia arminiana, não. A depravação está na ideia de que a decisão livre e espontânea de Adão e Eva fez com que eles entrassem em um estado de depravação e não um decreto de Deus, tá? Antes da criação de Adão e Eva. Então a árvore é o símbolo da liberdade. A árvore é o símbolo da consciência de que eles estavam livres para fazer o que eles queriam. Por isso que Deus falou: de toda árvore comei, menos da árvore que está no meio do jardim. A nossa predestinação, ela é condicional, ela não é incondicional, tá bom? Então nós vamos falar sobre a predestinação condicionada e não incondicional, tá bom? Dentro da Ordo Salutis de Armínio, nós vamos ver também sobre a expiação ilimitada, tá bom? Eu acabei de citar uma frase bem interessante falando sobre isso. A graça, ela é preveniente, operada pelo Espírito Santo, e nós vamos ver a perseverança condicional e não incondicional, como o calvinista também pensa, que é aquela perseverança que ele nunca vai cair. Aqui não. Aqui está condicional. E deixa eu colocar um ponto bem interessante sobre a questão da graça, que a salvação, olha, isso pode ser a dúvida de muitas pessoas, tá bom? A salvação não se perde, preste atenção nisso, em um ato único. Não se perde em um ato único. De maneira fácil, como muita gente pensa, tá bom? Mas por meio de um endurecimento gradual do coração. Então não é por causa de um pecado ou por causa de outras coisas que você vai automaticamente perder a sua salvação. Mas o endurecimento do coração faz com que você
perca a sua salvação. É por isso que a nossa perseverança ela é condicionada ao homem, tá bom? E não incondicional. Então vamos lá, nós já entendemos tudo isso. Olha que coisa boa. Se você está gostando do conteúdo, deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações do sininho e vamos lá, que tem mais conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. O tópico 3 vai falar sobre a graça no contexto da reforma, tá bom? Nós vamos ver que o século XV ele foi marcado por grandes mudanças. Principalmente pelo século XVI, né? Que foi aí o início, a forma mais amadurecida do protestantismo. Então nós vamos ver que foi muito diversificado o século XVI, e dentro do catolicismo romano houve o quê? A perda da influência, o baixo nível moral, né? Em períodos da história teve 3 papas, então foi um período bem complicado. A reeleição da doutrina católica como válida, o interesse pela educação, né? O maior interesse pela educação, a diversidade doutrinária. Nós vamos ver também o enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça. E nós vamos ver tudo isso acontecendo em um período que leva aí de 1000 anos, né? Porque você pega 476, que é a queda de Roma, até 1453, que é a queda de Constantinopla, tá? Que era no Império Bizantino, no Oriente, tá? Então eu tenho a queda de Roma, que está no Ocidente, e tenho a queda de Constantinopla, na verdade, e que estava dentro do Império Bizantino. Então eu tenho aí 1000 anos, de 476 a 1453, que fala sobre a queda do Império Bizantino com os otomanos, né? Que no caso são os turcos otomanos que atacaram Constantinopla. E nós vamos ver também, num período de 570 a 632, o surgimento do islamismo, tá bom? O islamismo cresceu, começou a tomar a Europa. Se não fosse Carlos Martelo, a Europa hoje era toda islâmica, tá? Então ela ficou restrita ao Oriente. Nós vamos também ver o surgimento aí de 2 polos, 2 grandes polos na igreja, que era a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, tá? As igrejas da África e as igrejas de Roma. Então são 2 viés que lá em 1054 foram se separar, trazendo o grande cisma para a igreja. Nós vamos ver também as cruzadas, as 7 cruzadas de 1096 até 1254. Nós vamos ver também a Inquisição começando a partir do século XII e indo até o século XVIII, tanto na Europa quanto nas Américas. Nós vamos ver também surgindo os movimentos renovadores, como os valdenses, dominicanos, franciscanos, as beguinas, que eram mulheres, enfim. Nós vamos ver uma gama de movimentos renovadores surgindo dentro do contexto católico. Nós vamos ver também pré-reformadores antes de Lutero, como John Wycliffe, John Hus, Savonarola, homens que surgiram antes de Martinho Lutero. E nós vamos ver também, nesse período, o humanismo crescendo, século XIV, humanismo cristão, humanismo ateu, a valorização do homem, ou seja, depois vai vir o iluminismo. Então você vai ver que século XVI, né, vem o iluminismo. Antes disso já vem a reforma protestante, século XV, e você vai ver que tem um turbilhão de coisas acontecendo num período de 1000 anos. 400, volto a repetir, 476 a 1453 com a queda de Constantinopla. E o auge dessa questão da banalização da graça vai acontecer com Leão X, o Papa Leão X, que vive na época de Martinho Lutero, que era um monge, né? Naquela época, Leão X e John Hus Tetzel, vamos chamar de Tetzel, mais fácil. Tetzel, ele vai fazer o quê? Na Alemanha, vai vender relíquias, vai vender a bula papal para poder as pessoas ganharem a salvação ou tirar alguém do purgatório
Ou seja, a venda de indulgências faz com que Martinho Lutero entenda a Bíblia, a questão da graça, né? E vai dizer, peraí, tem alguma coisa errada. Aí é onde, né, segundo a história, ele vai lá e põe as 95 teses na porta da igreja de Todos os Santos da cidade de Wittenberg. E lá ele coloca as 95 teses e ali ele é confrontado pela igreja e dali também começa a surgir a ideia do protestantismo, aquele que protesta, tá bom? Antes disso, um papel muito importante para a questão da reforma foi a invenção da imprensa, que foi em 1455, a imprensa de Gutenberg, que foi fundamental para depois Martinho Lutero espalhar os seus ensinamentos sobre a graça, tá bom? Então nós vamos ver que esse auge, né, quando Martinho Lutero vai lá e queima a bula papal na fogueira, lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg, faz com que ele seja excomungado de vez em 1520, tá bom? Então você vai ver que a partir daí, em 1521, nós já temos menção de mais de 300 mil exemplares de textos de Martinho Lutero falando sobre a graça. Olha para você ver, 1517, 1521. Eu costumo dizer, né? Eu falei um dia na sala de aula sobre essa questão. O que a igreja demorou para fazer em 1000 anos, Martinho Lutero fez em menos de 20. Né? Então você vai ver que ele foi e teve um papel muito importante. A Europa nessa época estava muito dividida. O norte da Europa era protestante e o sul da Europa era católico, tá bom? Então, ele vai ficar ali preso depois no castelo de Wartensburgo, né? Ali tem o imperador Frederico III da Saxônia, aonde ele vai deixar Martinho Lutero isolado, né? Enclausulado, e ali ele vai escrever a Bíblia e vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então você vai ver aí um grande recomeço da igreja, uma nova fase da igreja, tá bom? Então ele começa a pregar e anunciar essa graça que ele havia entendido. Eu não preciso de pagar, eu não preciso de investir, eu preciso aceitá-la por meio da fé, tá bom? Tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer que eu acho muito interessante que diz assim: a graça é de graça, mas cuidado com o mito da graça barata. Eu já falei isso em outros vídeos. A graça é de graça, mas cuidado com o mito da graça barata. A graça que não precisa de esforço, a graça que não precisa de dedicação, a graça que não precisa de fé, a graça que não precisa de conquistar, a graça que não precisa de fazer nada, ou seja, custa alguma coisa. Custa você negar-se a si mesmo. Então, custa sim alguma coisa. Tá? A graça de graça, ela existe, mas cuidado com o mito da graça barata, tá bom? Então vamos lá. O tópico 4, já encerrando aqui, a graça no contexto contemporâneo, tá? Aqui ele vai citar, ele vai falar assim, ó. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal e mundanizada. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: não vivam como as pessoas deste mundo. Vivem como as pessoas desse mundo vivem. Mas deixe que Deus os transforme por uma completa mudança do quê? Da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tá? Então, você vai ver aí que Romanos 12, versículo 2, vai falar dessa mudança de vida, ou seja, a graça tem o intuito de mudar a nossa vida, a nossa história, para que nós possamos mudar a vida e o contexto
aonde nós vivemos, tá bom? Então vamos lá, caminhando aqui para o encerramento, uma aula muito boa, muito proveitosa, muito prazerosa. E aqui no subtópico de número 2 da unidade 4, o valor da graça. Nós falamos sobre a graça barateada, tá? E aqui o valor da graça. O valor da graça, o texto vai usar, o autor vai usar 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, que vai dizer assim, ó: Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se torne escravos de seres humanos, tá bom? Então Deus nos comprou, pagou um alto preço por nós. Então não seja escravo de seres humanos. Se você pegar o versículo 21 desse mesmo capítulo 7, olha que interessante que vai falar aqui, ó. Paulo fala sobre o circuncidado e o escravo, que continue assim. Ou seja, ele está falando ali do circuncidado, do escravo, que ele aceitando a graça, ele continua sendo escravo, mas ele também continua sendo circuncidado, que isso não vai mudar nada, tá bom? Porque a graça sobrepõe tudo isso. Aí aqui ele vai dizer assim: mas se vocês podem se tornar livre, o que? Aproveite a oportunidade. Então olha para você ver, a graça ela oferece isso e eu quero já encerrar. Se você pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. Então a graça oferece o quê? A oportunidade de sermos livres. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus continue dando graça, saúde, paz e alegria. E espero encontrar vocês em mais um vídeo semanal para essa semana ainda, tá bom? E que Deus venha nos dar graça, nos dar força. Compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Clique no gostei, compartilhe ele nos grupos de WhatsApp da sua igreja, também nos grupos do Facebook. Nos ajude na divulgação. Nosso canal está crescendo, mas precisamos da força e da ajuda de vocês, tá bom? E também deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você gostou, o que você poderia acrescentar, que vai ser muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo em nome de Jesus.